Olá, pessoal! Hoje é dia de papo recantado. Hoje eu vou compartilhar com vocês partes de uma conversa que eu tive no Recomeçar Podcast Espírita sobre o medo nosso de cada dia. Se vocês tiverem interesse em ver essa conversa toda, vão lá no Recomeçar. Um grande abraço. O medo real, ele nos coloca em situação de alerta. E essa alerta é percebida pelos nossos 5 sentidos, né? A visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar, que são os sentidos materiais que a gente tem. Isso, quando a gente recebe esse alerta, dentro de nós se aciona imediatamente no nosso organismo físico uma resposta material. Nessa resposta vai haver a liberação de alguns hormônios responsáveis pelas ações instintivas do nosso organismo. A gente não vai ficar citando aqui noradrenalina, porque o que importa é a função, é o que acontece, né, para nós. Nós não somos especialistas. Então, vai haver essa descarga de hormônios no nosso organismo. São hormônios que eles respondem a ações instintivas mesmo, né? Você tem que o hormônio se descarrega, fazendo com que os nossos batimentos cardíacos, que a gente acabou de falar, aumentem. E isso provoca um maior fluxo de sangue, né, no nosso corpo. O que instintivamente vai nos trazer 2 reações diante do medo. Ou a gente ataca ou a gente foge. Isso não é só pro animal, não, pra gente também. Principalmente pra gente. Hoje você vê muitos exemplos, por exemplo, do assaltante que ele ataca e você fala, por que ele fez isso? Porque ele estava com medo. E aí, a adrenalina que fez ele ter uma reação, a reação dele foi de atacar e ele mata. Então não foi porque ele queria matar a pessoa e foi premeditado. É a reação instintiva dele, naquele momento foi de atacar. Então, por outro lado, existem os medos imaginários. Nós estamos falando de medos reais, mas tem os imaginários. Os imaginários são muito interessantes. Esses não ameaçam a nossa vida, porque eles estão sendo criados na nossa alma. Vamos dizer alma para ficar mais fácil quando a gente for distinguir de espírito, porque alma é o espírito encarnado, tá bom? Tá. Quando a gente falar espírito, é o espírito desencarnado. Então vão sendo criados na nossa alma e sendo processados pelo nosso cérebro, porque o cérebro sozinho ele não pensa, ele é só um elemento material. O que faz ele trabalhar é a nossa alma, que pensa, né? Então, essas ameaças vão sendo criadas na nossa alma e vão sendo mandadas para o nosso cérebro, mas elas não trazem um risco real. Porém, nós controlamos espiritualmente a nossa matéria. Então, a reação do nosso organismo físico segue os mesmos parâmetros do medo real, porque o físico não pensa. Então, quando você imagina um medo, o seu físico vai reagir como se esse medo fosse real. Perfeito. Entendeu? E aí você vai ter aquela as funções descarga, físicas, como se você estivesse vivenciando aquilo que você está imaginando. Exatamente. Entendi. Nessa questão da posse, de ter, né? Você acha que também pode ser uma consequência desse instinto de defesa também? Você falou no início, né, que a gente tem esse instinto de defesa, e às vezes talvez o medo da morte, o medo da escassez, o medo de não ter. Aí a gente às vezes fica falando assim, não, eu tenho que juntar, não, eu tenho que ter mais. Ah, vai que amanhã eu não tenho, vai que amanhã eu não posso trabalhar. Exatamente. Aí daqui a pouco a gente fica inventando desculpa, não, deixa eu juntar pro meu filho, vai que ele não pode trabalhar, né? Esse medo, a raiz pode estar no medo? Então, sem a gente raciocinar? A raiz disso é a avareza. Perfeito. Né? A raiz do medo é o medo de não ter o básico, só que o básico deixou de ser básico, né? Então, você toda semana está comprando uma coisa diferente que você vê. E aí vai bem ao contrário dessa questão da avareza. Vai a questão de você gastar além do que você pode, por medo de te faltar aquilo que todo mundo está consumindo e você precisa também, entendeu? Perfeito. É exatamente o contrário. Eu li no Evangelho e me marcou muito, acho que eu já até comentei aqui, que fala assim, que nós criamos necessidades que não são reais, né? Que não são reais. Então, não é mais uma necessidade, né? Assim como a gente cria medos que não são reais, nós criamos necessidades que não são reais. Nós vivemos nos preocupando do dia de amanhã. Preocupação é pré-ocupação. Nos ocupamos do amanhã e esquecendo que a gente precisa viver o hoje. Porque o que a gente tem é o hoje. Amanhã a gente não tem. Você não sabe o que vai ser amanhã. Você pode planejar milhões de coisas. Amanhã acontece uma coisa que te tira totalmente o planejamento. Então, o que adianta você se preocupar ou se preocupar de uma coisa que você não sabe que vai acontecer? Não adianta, né? Então, a gente não sabe o que amanhã nos traz.
Então, e às vezes largamos o hoje que a gente tem para viver e vamos lá, ficar se preocupando com amanhã e o hoje passando, né? Outro grande medo de nós adultos é o da doença. De ficar numa cama dependendo de cuidados. A gente fala, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar numa cama. Ficamos com aquela expressão de preocupação e de tristeza, como se a gente tivesse determinando que o nosso destino vai ser esse e que o nosso orgulho vai ficar ferido no dia em que outra pessoa precise cuidar do nosso corpo físico. A gente não tem essa consciência, mas é puro orgulho. Entendi. Esse fato de não querer dar muitas vezes essa fala, né? De não querer dar trabalho pro outro, na verdade. Não é de verdade. É quando a gente não quer ficar na situação. A gente tá se lixando se a gente vai dar trabalho pro outro. O que a gente quer é não ficar nessa situação, entendeu? Então a gente dá essa desculpa. Eu não quero dar trabalho pro outro. E aí a gente pensa, eu tô tão preocupada com o dia de amanhã, não sei quantos mil anos para frente, né? Quem disse que eu vou passar por isso, né? Que certeza é essa que eu tenho? E se for? Qual foi o meu preparo para essa situação, além de ficar me lamentando que eu não quero isso? Eu me preparei para o caso de acontecer? A minha tristeza, a minha indignação vão trazer algum conforto para mim ou para quem vai cuidar de mim? E aí eu lembrei de um depoimento que eu vi de uma filha que cuidava da sua mãe que estava numa cama e já não conseguia mais se movimentar sozinha. E essa filha dizia que o melhor momento para ela era quando ela preparava sua mãe para o banho. Porque quando ela se abraçava com a mãe e levantava a mãe se abraçava ao pescoço dela e dizia no ouvido dela, eu te amo, né? Então, assim, você ficar numa situação dessa pode ser um resgate maravilhoso. Sem dúvida. Então, é bom a gente parar, né, com ficar puxando o que vai ser, porque a gente não sabe. E se a gente se preparar para qualquer coisa, se isso tiver que acontecer com a gente, que a gente possa oferecer para aquele que vai nos cuidar o melhor. E tem uma história que eu vou resumir aqui bem interessante. Diz que uma professora queria que seus alunos dissessem qual eram os seus medos, para que ela pudesse trabalhar isso com eles. E aí ela saiu perguntando, fulano, o que você tem medo? Ah, tenho medo de a minha mãe me esquecer na escola. Ah, eu tenho medo de passar fome. Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Aí chegou numa menina e a menina falou, eu tenho medo do Malamém. Do Malamém? Ah, Malamém, professora, é um monstro que assustador demais. Mas quem é esse Malamém? Olha, professora, a minha mãe reza todo dia e ela fala, livrai-nos do Malamém. E eu nunca tive nem coragem de falar o nome do Malamém em casa, porque eu sei que é um monstro, porque todo dia ela pede para Deus livrai-nos do Malamém, né? Do mal, amém. Sim. Então, assim, são as questões imaginárias, né? Criamos monstros imaginários nas nossas vidas. E precisamos entender que esses monstros não existem para que a gente seja feliz. Porque senão a gente vai ter medo do Malamém pro resto da vida. Perfeito, excelente. Essa história eu não conhecia, muito interessante, né? E geralmente esse mal, né, livrar-nos do mal, muitas vezes é um mal que habita dentro de nós, né? Dentro de nós, não é exatamente. Não é um externo. mal exterior, é a minha inferioridade, né? É isso. Se você gostou e tem interesse em saber mais sobre essa conversa, visite lá o podcast Recomeçar. Eu sou Neuza de Oliveira e sigo recantando.